Boa noite, queridos amigos e irmãos da Igreja Batista da Freguesia, na Ilha do Governador, e também saudamos todos vocês que estão nos assistindo pelo YouTube, que pertençam a outras igrejas ou não pertençam a nenhuma igreja, mas amam a palavra de Deus. São todos muito bem-vindos, que as suas famílias sejam ricamente abençoadas. Hoje, nosso Oração e Ação Jovem, os jovens trazem a palavra ou alguém que esteja ligado ao trabalho de juventude, sempre nas quintas-feiras. Amanhã teremos Oração e Ação Kids, no domingo, às 9 da manhã, Escola Bíblica Dominical pelo Zoom, às 10h30, o nosso culto matinal, às 15 horas, Escola Bíblica Dominical Kids pelo Zoom, e às 19h30, no domingo, o nosso culto em família. Muito bem, vamos ver os motivos de oração que nós temos. Vamos orar pelos governantes, pelos profissionais de saúde, vamos estar orando pelos líderes, pelos pastores, missionários e certamente orando também por esses que estão envolvidos na vacinação no nosso país, esses que têm sido verdadeiros heróis, os profissionais de saúde, Vamos orar pelos enfermos, estaremos orando pelo Agnello, pela Marilac, pela Rejane, pela Juliana, pedindo a Deus a bênção sobre eles. Temos boas notícias com relação ao líder Cristiano e Silvia. Cristiano está em casa e Silvia também, sua esposa, estavam os dois acometidos de Covid, já estão em casa, estão de alta já. Vamos agradecer os aniversários da Patrícia Menezes, do Ivan, do Davis, da Nesita, do Rafael e do Paulo, filho da irmã Elisa. Todos esses serão motivos de nossas orações. Nós vamos estar ainda lembrando a você que na próxima sexta-feira, depois do Oração e Ação Kids, às 21 horas, teremos a nossa mini vigília de oração. Então, nós vamos estar orando de 21 às 23 horas. Você está convidado a orar pela família, orar pelo despertamento de uma fé viva, orar pela saúde, orar pela cura dessa situação no país e no mundo, orar para que Deus nos abençoe e dê sabedoria com relação a como devemos agir, com relação à igreja, com relação ao nosso dia a dia. Isso vai ser muito bom. Você está convidado a estar nesta reunião de oração que será efetuada através do Zoom, Vocês vão receber o link durante antes desse evento, Muito bem. Vamos orar. Hoje vai estar falando para nós a Larissa, jovem de nossa igreja, trazendo a sua mensagem, que não é dela, mas é do Espírito Santo através dela. Vamos orar. Feche seus olhos. Senhor Deus, muito obrigado pelo teu amor. Senhor, perdoa nossos pecados, nossas falhas, tem misericórdia de nós, abençoa todos, Senhor, que estão sintonizados conosco, abençoa esse povo querido, esse povo amado. Eu suplico a tua unção, Senhor, sobre a Larissa, para que ela traga uma mensagem vinda de ti, Pai. Tudo isso te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Vamos lá ouvir o que Larissa tem a nos falar. Olá, irmãos! É um prazer estar aqui em mais uma Oração e Ação dirigido pelos jovens. E hoje a minha reflexão tem a ver com uma mensagem que o pastor trouxe. É um pouco baseada, na mensagem que o pastor trouxe no dia 7/2. Esse assunto, na verdade, Deus já tem trabalhado ao meu coração esses dias. E quando eu ouvi a mensagem, eu só entendi que era isso que eu realmente precisava trazer para os irmãos. Claro que Deus trabalhou comigo primeiro, Ele falou ao meu coração e eu espero que Ele fale ao coração de vocês também. Enfim, o tema da nossa mensagem é como ser feliz. Eu tenho uma mania de toda vez que eu tenho uma dúvida, eu jogo no Google. Como fazer tal coisa? O que significa tal coisa? E dessa vez não foi diferente. Eu joguei no Google o significado de ser feliz. E aí, pelo dicionário, vinha uma lista bem grande do que significava ser feliz. Eu peguei só a primeira linha, que eu achei que se enquadrava melhor no que a gente vai falar hoje, e eu vou ler para os irmãos. Então, segundo o dicionário, ser feliz é um estado de consciência plena, uma satisfação, um bem-estar e um estado de estar contente.
E aí me veio uma outra pergunta. O que é estar contente? Ou melhor, o que é o contentamento? E na mensagem o pastor falou sobre isso. E o contentamento é algo que vem do nosso coração, é algo que vem de dentro para fora. E é isso, independente das nossas circunstâncias externas. Então, independe se você está passando pelo momento ruim, ou independe também se você está contente porque você tem bens e você tem um carro lindo, você tem uma casa, você viaja. Isso também é independente dessas circunstâncias. Então, o estado de estar contente ou contentamento é algo que vem de dentro para fora, independente do que está ao nosso redor, seja bom ou ruim. Isso não influencia no nosso estado de estar contente. E esse fato tem na Bíblia. E o pastor leu na mensagem no dia 7/2, Filipenses 4, de 11 a 13. E é esse mesmo versículo que eu queria trabalhar com os irmãos, Filipenses 4, de 11 a 13. Filipenses foi escrito por Paulo, e Paulo é um cara que eu gosto bastante, eu me identifico muito. Paulo é aquele cara bem reto e direto, né? Não tem meio termo, é sim, é não e acabou, e ele não fica dando voltas, e é isso. E eu sou um pouquinho dessa pessoa. Eu não gosto muito daquelas pessoas que ficam falando. Eu gosto daquela pessoa que é direta, é isso e acabou. Então, Paulo é uma pessoa que eu gosto muito. Enfim, e aí eu queria convidar os irmãos para lermos juntos e destrinchar esses 3 versículos mesmo. Então, é Filipenses 4, de 11 a 13. Vamos ler? O versículo 11 diz: Digo isto não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. No 12. Tanto sei estar humilhado, como também ser honrado. De tudo e em todas as circunstâncias já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. No 13 ele finaliza com: tudo posso naquele que me fortalece. Então eu queria destrinchar um pouquinho com os irmãos esses versículos. No versículo 11, ele diz: Digo isto não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Então, no versículo 11, ele nos ensina a estar contente, independente de qualquer situação, que é o que eu falei antes. Que o ser contente independe da nossa circunstância ao nosso redor. Isso é algo que vem de dentro para fora. E é esse o primeiro, aprender a ser contente, a viver contente. No 12, ele fala sobre tanto sei ser humilhado como também ser honrado, e enfim, ele fala sobre todas fartura e escassez, e com isso ele fala, trazendo para os nossos dias, né? É a nossa vida real, com altos e baixos. Às vezes a gente tá bem, às vezes a gente tá mal, às vezes a gente tá comendo muito, no outro dia a gente às vezes não tá comendo tanto. Então, é isso. Nossa vida é assim, são altos e baixos. Então a gente tem que aprender a lidar com os dias bons e os dias ruins. Quando a gente tá no alto e quando a gente tá no baixo. É sempre aprender a viver dessa forma. No 13 ele finaliza: tudo posso naquele que me fortalece. E aí, vem um pouco do que Deus trabalhou no meu coração, que eu vou compartilhar com os irmãos. Em dezembro de 2019, a minha empresa recebeu a notificação de que um dos nossos maiores contratos estava sendo rompido. E com isso, a gente passou por algumas situações economicamente, né? A empresa passou por uma situação economicamente ruim. Mas aí, não só isso, veio a pandemia em 2020. E aí a pandemia intensificou muito mais esse problema. Então, assim, comigo, né? Eu passei por alguns meses que eu não recebi salário e eu não recebi nada, não recebi R$1. Isso aconteceu por uns 3 meses consecutivos. Depois a empresa ela conseguiu pagar 30%, 40%, 50% do meu salário nos outros meses. E aí chegou um determinado momento em que ela voltou a não pagar nada. E a gente ficou mais uns 2 meses nessa situação de não receber nada. E assim,
no começo, eu tava com uma super esperança de que não, eles vão conseguir se reerguer, eles vão conseguir novos contratos. Eu tava muito confiante nisso e eu tava acreditando que isso ia acontecer, sempre orando, sempre entregando a Deus. Mas chegou um determinado momento que eu vi que não tava, sabe? A gente tava remando, mas não tava chegando em lugar nenhum. Então eu decidi começar a mandar currículos. Falei, vou tentar uma nova oportunidade no mercado de trabalho. Porém, a gente ainda estava em fase de pandemia, né? A gente ainda tá, no caso. E então o emprego não tá fácil para ninguém, nenhuma área, né? E aí eu comecei a procurar, fiz algumas entrevistas, fiz alguns processos, achei que tinha passado por uns e não passei. Até que chegou um que eu passei até a última fase. Só que assim, esse emprego, eu ia trabalhar muito, ia ganhar, assim, pouco, né, perante ao trabalho que eu teria que fazer. E como seria um trabalho com volume maior, eu talvez não tivesse o tempo que eu tenho para dedicar as coisas pro reino, pra obra. Estar no Ministério de Louvor demanda tempo, querendo ou não. Ter os encontros com os jovens também demanda tempo. Então, todas essas coisas que eu faço para a obra demanda tempo. Então, se eu pegasse uma função que no trabalho que me tomasse muito tempo, talvez eu não conseguisse administrar bem o meu tempo para trabalhar, continuar trabalhando na obra de Deus. E eu prezo muito por isso, eu gosto muito de fazer isso. Eu não queria deixar de fazer isso. Mas aí eu fiquei pensando, poxa, mas a situação tá difícil, eu tô sem receber e chegou essa oportunidade. E eu fiquei naquela, mas eu falei assim, não vou, porque eu não quero abrir mão de estar na obra, estar trabalhando, estar dedicando meu tempo para Deus. E aí voltei a mandar currículo, voltei a tentar fazer novos processos, mandei muitos currículos. E aí chegou em janeiro desse ano, a minha gerente informou que ela estava saindo porque ela conseguiu uma nova oportunidade no mercado. E quando ela falou isso, eu fiquei, meu Deus, eu preciso muito agora mais do que nunca, eu preciso arrumar um outro emprego, eu preciso. E beleza, quando ela avisou pra gente, ela saiu e tal, ela começou a trabalhar na segunda-feira. Na quarta, ela me manda uma mensagem falando, Larissa, olha só, tem uma vaga aqui que eu achei a sua cara e eu queria saber se você, né, quer que eu deixe seu currículo lá, quer que eu te indique pra você conseguir fazer o processo. Falei, claro, com certeza. Ela foi, pediu meu currículo, eu enviei, ela enviou pro RH dessa instituição. Eles me ligaram, eu fiz o processo. Para a área que eu trabalho, precisa ter um Excel avançado, eu fiz esse teste e eu achei que eu não tinha ido bem. Então eu saí de lá falando, nossa, eu acho que eu não consegui, eu acho que eu não passei, não acredito que eu tenha acertado todas as questões e tal. E tava meio assim, tipo, meio não acreditando que eu teria conseguido a vaga. Mas aí eu passei para outra fase, e passei para outra fase de novo, que é a entrevista com o gestor. E aí conversei e tal com a gestora e achei muito bom. Enfim, queria muito, né, esperava em Deus de que essa fosse a oportunidade certa, porque eu já não aguentava mais ficar na situação de não receber, de mandar currículo pra caramba todo dia e não ter esse retorno tão grande de empresas fazendo o processo seletivo comigo. Enfim, tava bem coisa. E assim, aí ao mesmo tempo que eu tava muito feliz, eu tava muito apreensiva, porque eu não sabia se eu tinha conseguido passar. E aí veio a notícia de que eu consegui passar. E aí a notícia melhor, assim, a mais bacana, é que assim, o salário e a carga horária é muito parecida com o meu antigo emprego. Muito. A função também, a função em si é muito do que eu já fazia. Então, assim, é incrível como Deus trabalha nos mínimos detalhes, sabe? Ele me tirou de um lugar e me colocou num lugar muito parecido, assim, na questão de rotina de trabalho, na questão de salário, etc. E eu pensei assim, nossa, pela minha vontade, lá atrás eu teria aceito aquele cargo onde eu trabalharia muito para receber muito pouco, só para me ver livre daquela situação de angústia de não receber. Mas não.
Deus foi lá e tocou o meu coração e falou assim, não, espera, calma, espera mais um pouquinho. E por mais que às vezes dentro de mim tava sempre aquela batalha entre angústia de querer uma nova oportunidade e ao mesmo tempo aguardar o tempo de Deus, Ele foi fiel comigo e hoje eu agradeço muito a Ele pela oportunidade, porque hoje eu trabalho num lugar que eu gosto muito, que não mudou meu padrão de vida, eu recebo basicamente a mesma coisa, consigo dedicar meu tempo à obra como eu falei que eu faria, então cá estou eu dedicando meu tempo à obra. E eu queria compartilhar isso com os irmãos, porque ser feliz realmente é independente da situação, é independente de você estar trabalhando ou não, de estar recebendo ou não, é independente dessas coisas todas. E para fechar, porque como eu falei, eu sou aquela pessoa meio direta, eu queria ler com os irmãos o versículo que se encontra em Eclesiastes 3:1. Eclesiastes 3:1. Vou abrir aqui na minha Bíblia. Enfim, então para finalizar, a gente vai fazer a leitura de Eclesiastes 3:1, que diz: tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do céu. E é assim que eu termino o dia de hoje. Entendendo, avisando para os irmãos que ser feliz ou ser contente é algo que vem de dentro para fora. A gente precisa estar contente, mas a gente precisa estar contente em Deus, sabendo que Ele sempre vai fazer o melhor para as nossas vidas. Não é a nossa vontade, é sempre a dele. A dele é perfeita, a dele é agradável, e a dele é sempre melhor do que a nossa, sempre melhor do que a nossa. E como eu acabei de ler aqui, há tempo para tudo, para todo propósito de Deus tem o seu tempo. Então assim, aguarde, confie, Deus fará o melhor. Amém? Vamos orar? Paizinho, muito obrigado por esse dia. Muito obrigado porque o Senhor falou ao meu coração, o Senhor trabalhou na minha vida, o Senhor foi trabalhando aos poucos a minha ansiedade, a minha angústia, Deus, e eu consegui em todas as situações sentir o Senhor comigo. Senti que o Senhor estava presente, trabalhando, cuidando, movendo a cada peça, Pai. E hoje eu sou muito grata a Ti por isso, Deus. Ser com a vida das pessoas que estão do lado de lá assistindo essa mensagem neste momento, Deus. Que o Senhor trabalhe na vida delas, Deus. E que elas venham também entregar as suas vidas a Ti, ó Deus. Entendendo que o Senhor sabe de todas as coisas, Deus. E há tempo para tudo. E o Senhor trabalha da melhor forma para resolver essas coisas, Deus. Eu não sei o que a pessoa está passando lá, Pai. Mas o Senhor sabe, o Senhor entende. E o Senhor sabe quando é o melhor momento para essa situação se resolver, enfim, para tudo que essas pessoas se angustiam, ó Deus. Que o Senhor, que essas pessoas sintam o Senhor, ó Deus, todos os dias, em todos os momentos. Que eles se sintam contentes em saber que podemos confiar num Deus maravilhoso. Obrigado, Pai, por essa oportunidade, por essa dádiva que é estar vivo, Deus, estar respirando, ter uma roupa, ter o que comer, Deus, essas pequenas coisas, às vezes a gente não te agradece, Pai, mas agora a gente vai passar a te agradecer, Deus, por tudo, porque somos gratos a Ti por tudo, Pai. Ser com a vida de cada um que está do lado de lá, Deus. Essa oração eu te faço, te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Então é isso, irmãos. Espero que essa mensagem que falou ao meu coração venha falar ao coração dos irmãos também. E até a próxima. Um beijo. Ô Larissa, muito obrigado pela palavra sempre simpática, uma palavra sempre vinda do Senhor. Muito obrigado. Que Deus abençoe você, abençoe seu esposo Kleber, todos os jovens da nossa igreja, tão queridos, tão comprometidos. Nós vamos orar agora, nos despedindo desse Oração e Ação Jovem de hoje. Feche seus olhos. Senhor Deus, muito obrigado, Senhor, pelas tuas bênçãos. Senhor, suplico as tuas bênçãos sobre os aniversariantes de nossa igreja. Suplico tuas bênçãos sobre, Senhor, aqueles que estão enfermos. Suplicamos cura para todos eles, Senhor. Abençoa nossos governantes, Senhor, eu te peço, profissionais de saúde, pastores, líderes. Abençoa essa etapa de vacinação no nosso país, Senhor, que possa ser muito bem sucedida, que nós possamos brevemente estar livres desses contágios, Senhor. Abençoa nossa igreja, o nosso povo, o nosso Brasil, Pai.
Tudo isso te peço e agradeço, em nome de Jesus. Amém. Queridos, muito bom estar com vocês. Deus os abençoe e amanhã estaremos juntos no Oração e Ação Kids. Até lá.